Então, vamos continuando. Então, vocês já entenderam, né, qual que é o mecanismo de ação do flúor, que a importância é a sua ação tópica e não sua ação sistêmica. E o flúor ele tem um papel de tanto ativar a remineralização, quanto reduzir a desmineralização, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ele não faz milagres, né? Então, ele sozinho, ele não consegue paralisar o processo de carga, né? Então, assim, sem controle do açúcar, né? Eu não... Que é isso? Ah, meu código. Estava gravando. Sem controle do açúcar, né? Eu não vou conseguir paralisar o processo. Então, o flúor, ele é um excelente auxílio, né? Ele é um dos principais fatores para que a gente conseguiu um controle de cárie dentária no Brasil e em diversos países nos últimos anos, em determinadas populações, principalmente na população de 12 anos. Porém, ele sozinho, ele não consegue... Peraí, gente. Sozinho, ele não consegue paralisar o processo. Por quê? Né? Se formos pensar, a gente já discutiu isso outras vezes. Então, se eu tiver desafios cariogênicos, né, na presença do flúor, lembra lá que eu passei na última aula, acima de 6 a 8 vezes por dia, né, esse desafio cariogênico ele vai superar a quantidade de flúor que está disponível e aí sim vai começar a formação das lesões de cárie. Então, o flúor ele é importante, mas não significa porque eu estou usando flúor, eu posso comer o que eu quiser e posso deixar de escovar o dente, né? Ele é um fator positivo, determinante positivo, mas ele não opera milagres, né? Milagres ele ainda não opera. Então, a gente tem que... Isso é importante lembrar. E o efeito anticárie dele não é permanente. Como eu falei com vocês, que a importância do uso do flúor é a sua ação tópica, né? Eu preciso fazer com que o flúor fique permanentemente na cavidade bucal, né? A ação dele não é permanente. Então, eu tenho que sempre recarregar o meio com flúor. E como que eu vou recarregar o meio com flúor? Eu posso recarregar através da água fluoretada, eu posso recarregar até através da pasta de dente, eu posso recarregar através do uso profissional do flúor, e é isso que a gente vai discutir a partir de agora. Eu vi que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Flúor na pasta de dente é eficaz ou deve usar separado? Ele é eficaz, a gente vai discutir, tá? Só espera só um pouquinho. Vai chegar nessa parte. Vamos lá. Então, pessoal, uma coisa é o mecanismo de ação do flúor. Então, o flúor ele tem dois mecanismos de ação, né? Ele tem a ação tópica e a ação sistêmica. Que, inclusive, a ação sistêmica não tem efeito anticárie, tá? Mas uma coisa é o mecanismo de ação. Outra coisa são os meios de acesso ao flúor, tá? Então, eu tenho meios de acesso ao flúor que a gente considera coletivos. Tenho meios dentro dos coletivos que a gente considera meios de acesso sistêmicos. Tem os meios individuais, os meios tópicos e os meios profissionais, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara a diferença para vocês. Uma coisa é o mecanismo de ação. Então, eu tenho uma ação tópica e uma ação sistêmica. Qual que é a única ação que previne a cárie, né? A ação tópica. A ação sistêmica ela não tem efeito anticárie. Mas eu tenho os meios de acesso ao flúor. Eu tenho os meios que a gente pode classificá-los como coletivos, individuais ou profissionais. Mas dentro desses, eu tenho meios de acesso que são tópicos e tenho meios de acesso que são sistêmicos. E aí, isso são coisas diferentes. Mas vocês vão entender mais pra frente. Então, o primeiro meio que a gente vai falar, o meio coletivo, é um meio sistêmico, que é através do uso da água fluoretada.
A água fluoretada ela é uma lei federal no Brasil desde 1974, que determinou o uso, a adição do flúor na água fluoretada. Ela tem o melhor custo-benefício, é uma medida de saúde extremamente barata e que previne, né, gastos do sistema público de saúde muito grande. Então, tem um custo estimado mais ou menos de R$ 1 per capita por ano, né? Então, é muito barato para o governo. E ela tem como que é determinado essa concentração na água fluoretada de cada cidade, né? Essa concentração ótima, ela vai variar entre 0,7 a 0,8 ppm de flúor. Lembrando que a medida que é usada para a concentração do flúor, a gente fala a partes por milhão, então ppm, né? Então, a concentração ótima é entre 0,7 a 0,8 ppm de flúor e ela é definida pela temperatura média anual da cidade. Por que vocês acham? Quem quer me falar? Ninguém? Vocês estão aí, né? No caso, estão respondendo, mas estão aí. A senhora falou que é determinada por temperatura média por cidade? Temperatura média anual da cidade. Por quê? Vocês acham? Às vezes pela evaporação da água e a concentração do flúor? Mas aí, assim, qual que seria a relação da evaporação da água com o consumo humano? Por exemplo, se tem que ter essa ppm parte por milhão, seria tipo assim, se a temperatura for maior na cidade, pode ter mais evaporação de água e assim menos água, mais concentração de flúor, por exemplo. Não é tão isso, mas é mais ou menos raciocínio, mais ou menos isso. Na verdade, eles estimam que em cidades mais quentes o consumo de água é maior, né? Em todos os sentidos. Então usam uma concentração menor uma concentração menor de flúor. Em cidades mais frias, eles estimam que o consumo de água é menor. Então usam uma concentração um pouquinho maior, tá? Então, ela é definida pela temperatura média anual da cidade. Então, cidades mais quentes têm uma concentração menor de flúor na água, cidades mais frias têm uma concentração maior de flúor na água. Então, observem que quando eu uso uma água fluoretada, eu tenho uma concentração de flúor na saliva o dobro de quando eu não tenho água fluoretada e estou usando só outros meios adicionais de flúor, né? Então, vamos pensar aqui. Eu falei com vocês que a importância, o mecanismo de ação do flúor na prevenção de cárie dentária é a sua ação tópica. Então, qual que é a importância de se ter água fluoretada? Teoricamente, a gente está ingerindo a água fluoretada, não é? O que vocês acham? Mas a água tá passando ali pelos dentes, tá fazendo seu efeito tópico, não? Sim, mas também, tá? Então, vocês têm que entender que a importância da água fluoretada é também a sua ação tópica e não a sua ação sistêmica. Essa água fluoretada que a gente ingeriu, né? A importância da prevenção não é porque a gente ingeriu a água, ela vai ser absorvida e vai cair na corrente sanguínea e vai entrar na formação do dente. Não é isso. A importância é que você vai ingerir a água fluoretada, ela vai ser absorvida e ela vai retornar para a cavidade bucal através da saliva, né? Porque eu falei com vocês que o flúor ele tem predileção pelos tecidos duros do corpo. Então, ele volta para a cavidade bucal através da saliva. Então, apesar de ser um meio de acesso sistêmico, a ação da água fluoretada, ela continua a ser uma ação preventiva para a cárie dentária, uma ação tópica e não uma ação sistêmica, tá? Só que, vamos pensar, todo mundo aqui, quem aqui bebe água da torneira? Ninguém, quase, né? A gente não bebe água, a gente não vai lá na torneira e enche copo com água da torneira e bebe. Na hora da sede. É mais raro, né? Mas a gente faz café, a gente lava as hortaliças, fruta, a gente cozinha o feijão, a gente cozinha o arroz, né? Então, tudo isso é mais responsável, inclusive, pelo acesso ao flúor do que
estritamente ingerir água fluoretada, tá? Então, já foi feito um estudo que mostrou que 45% da água, do flúor que é absorvido, advindo da água fluoretada, não é da água que a gente faz a ingestão, e sim do arroz e feijão, por exemplo, que a gente faz nessa água fluoretada. Alguém me perguntou assim, não lembro em qual turma, mas nem cozinhar eu cozinho com água da torneira, eu cozinho com água mineral. Falei, então, esse benefício você não está tendo, né, da água fluoretada. Você está usando água mineral. Mas a água mineral não tem flúor também, não? Mas aí vem de acordo com a concentração do fabricante. Não é controlado, assim, do governo, não é a mesma coisa. Mas Entendi. algumas têm, tá? Então, assim, então, não necessariamente eu preciso fazer a ingestão da água fluoretada, né? Não é pela ingestão da água. Mas, às vezes, eu cozinhei o alimento, né? Eu lavei o alimento. Então, isso é responsável por uma fração importante da quantidade de flúor pelo que ela é ingerida. Então, a água fluoretada, ela foi considerada a medida mais importante de saúde pública do século XX, né? Ela mudou a realidade de diversos países, principalmente países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, em relação à prevalência de cárie dentária. Existem alguns países que são contra o uso de água fluoretada, ou na verdade não é nem que são contra, é que eles não precisam. Por exemplo, os Estados Unidos, é um país assim que tem a questão da escolha do cidadão, né, da segunda emenda que eles falam, né, muito forte, né? Então, o cidadão ele tem o direito de escolher tudo, né? Nada pode ser imposto a ele. Então, eles não usam água fluoretada lá, porque, né, você tem que ter a opção de querer ter a água fluoretada ou não ter água fluoretada. Mas os Estados Unidos é um país que ele não precisa ter água fluoretada, porque tem, né, os índices de cárie bem controlados, né, um bom acesso a serviços de saúde e tudo mais. Países em desenvolvimento, países como o Brasil, né, que durante o século, principalmente o século XX, passou por índices de cárie graves, né? A água fluoretada ela foi um dos responsáveis para o controle da doença. Quando vocês estudaram, eu não sei se vocês estudaram Esponaflávia, vocês vão estudar espondiana, a epidemiologia da cárie dentária, eu acho que vocês estudaram Esponaflávia. A gente teve 2 momentos de redução drástica de cárie dentária no país, né? Então, os 2 momentos foram, o primeiro momento foi quando se instituiu a fluoretação das águas, né? E o segundo momento, quando se instituiu as ações preventivas em escolas. Então, quando começou a se colocar o dentista na escola. E aí eles tinham, né, um tempo atrás, uns anos atrás, tinha o dentista na escola, eles tinham um consultório na escola, eles faziam aquelas aplicações de flúor na escola, escovavam o dente. Então, foram 2 momentos em que a gente teve reduções drásticas na prevalência de cárie no Brasil. E a água fluoretada é a mais responsável por isso, né? E aí, só que a gente tem que pensar o seguinte, o nosso país, ele tem uma cobertura de 100% de saneamento, gente? Não, né? Nem todos os municípios, nem toda a população tem acesso, né, à água encanada. E isso é uma dificuldade do país, é um retrato de um país subdesenvolvido, né? Muito representado pela taxa de saneamento desse país, é um índice muito bom de ser medido. Então, mesmo, né, é uma medida extremamente importante, extremamente efetiva, porém, algumas pessoas, apesar de ser uma medida coletiva, algumas pessoas ficam fora dessa medida, né? E normalmente são as pessoas que mais precisam dessa medida, ficam fora dessa medida porque não têm acesso, né, à água encanada, não têm acesso à rede de saneamento. Então, municípios que não possuem água fluoretada ou municípios que possuem água fluoretada há menos de 5 anos ou têm um índice de cárie alto, que é esse CPOD aos 12 anos maior que 3, que é um índice de cárie, quando não tem isso, eu vou precisar de meios adicionais de flúor na população, meios coletivos, porque essa população não está tendo acesso à água fluoretada.
Então, essas determinações estão na Política Nacional de Saúde Bucal, que vocês já aprenderam ano passado, né? Então, tá lá, um dos passos, né? Um dos pilares da Política Nacional de Saúde Bucal é o uso do flúor, né? Garantir o acesso à água fluoretada para a população. Então, a água fluoretada, ela é uma das maiores conquistas de saúde pública do século XX. Ela realmente mudou a realidade, né? O retrato da prevalência de cárie no mundo. Então, eu falei, por exemplo, né? O Canadá também era um país que já tinha removido o uso de flúor na água de abastecimento. E, recentemente, ele voltou a... Zane, Oi. Roberta pediu pra você aceitar ela. Ah, tá. Então, recentemente, o Canadá voltou a adicionar flúor na água de abastecimento porque os índices de cárie do país começaram a aumentar um pouco, né? Então, não é porque os Estados Unidos não têm que tá errado, tá, gente? A necessidade do flúor na água ela é muito individual da realidade do país, da região, e isso tem que ser levado em consideração. Então, se hoje temos um retrato não muito favorável da cárie dentária no país, imagina se não tivéssemos a água fluoretada, né? Então, a gente tem que defender, como dentistas, como promotores de saúde, baseados em artigos, em evidências que estão, assim, né, milhares que mostram isso, o uso da água fluoretada. Ele é muito importante, né? Principalmente em épocas de Instagram, vocês vão ver absurdos, né? Pessoas influentes, inclusive, falando mal do uso do flúor. E isso é muito grave, porque uma coisa é uma família com uma excelente condição socioeconômica, com acesso à informação, uma família extremamente preocupada com a alimentação, que ela não quer usar flúor de maneira nenhuma, nem na água, nem na pasta de dente, mas ela tem uma alimentação extremamente regrada, não tem consumo de açúcar. Outra coisa é uma população com baixo nível socioeconômico, com baixo acesso à informação, que só come carboidrato e acha que o problema é o flúor e não todo o resto. Então, são informações que a gente não pode deixar que se espalhe, né? E, normalmente, essas informações controversas são as que mais se espalham. Um tempo atrás, a Bela Gil, ela falou em vários programas mal contra o flúor e tal. E isso teve uma repercussão muito grande no país. Então, é muito complicado, né? Porque ela falou, inclusive, acho que naquele programa Bem-Estar, que existia, graças a Deus, para desistir, porque o negócio fala mais coisa errada que coisa certa. Então, isso é uma coisa complicada que a gente tem que lidar. Depois que surgiu o pé de terraplanista, não duvido de mais nada. Num dos programas, inclusive, um médico falou que dentista não deveria dar anestesia porque podia matar, né? Então, como é que ele sugere? Né? Gostaria de saber como é que ele sugere. Enfim, discussões para outro momento. Então, o meio coletivo, né, mais importante que a gente tem é a água fluoretada, tá? E apesar de ser um meio coletivo, ser um meio sistêmico, a sua ação continua a ser tópica na prevenção de cárie dentária. Além disso, eu tenho outros meios que podem ser considerados coletivos e, às vezes, individuais, que são as soluções fluoretadas, né? Que são os bochechos com soluções fluoretadas, que tem o objetivo de quê? De aumentar a concentração de fluoreto na saliva, que também, reforçando, a importância é a sua ação tópica, né? Então, quando eu faço, né, bochechos em escolas, em grupos, em comunidades, bochechos com flúor, eu estou usando um meio coletivo, concorda? Mas se eu estou usando esse bochecho, estou prescrevendo para um paciente específico lá no meu consultório, está usando aparelho, está com vários, que está com um risco maior para cárie dentária, ele também é um meio individual, tá?
só um ponto de vista, porque o bochecho ele pode ser um meio coletivo, mas pode também ser um meio individual, tá? Então, esses bochechos, pode falar. Quando eu era mais novinha, ia no dentista, a dentista passava o flúor numa plaquinha, Sim. colocava no meu dente e deixava um tempo. Uhum. Isso ainda é usado? As moldeirinhas, elas são boas, bem boas. A gente vai falar sobre elas. Ah, tá. Nós vamos falar, calma aí. Então, primeiro a gente teve a água fluoretada como meio coletivo e temos os bochechos, né? Com as soluções fluoretadas. Então, sabe essa condição aqui que eu falei com vocês, ó? Então, cidades que não tem água fluoretada, ou cidades que têm água fluoretada há menos de 5 anos, ou tem um índice de cárie muito alto, né? Tá lá na Política Nacional de Saúde Bucal que essas cidades, elas precisam fazer, né, bochecho semanal nas escolas, né? Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, já tem uns bons anos, eu fiz estágio numa cidadezinha do interior que chama ainda, ela existe, chama Presidente Kubitschek. É uma cidade perto do Cerro, um pouquinho antes do Cerro. É uma cidade que tinha 3 mil habitantes. Não tinha água fluoretada no município, né? Não tinha água encanada, que era uma escolha da população. E a gente ia um dos serviços que a gente fazia no estágio, a gente ia nas escolas semanalmente fazer aplicação de flúor nas crianças, né? Através de bochecho. Então, isso é determinado pela Política Nacional de Saúde Bucal. As soluções fluoretadas, elas também são indicadas para pacientes que estejam ou transitoriamente, ou seja, por um período com risco aumentado para cárie dentária, ou para pacientes que têm um risco aumentado para cárie dentária, seja para sua alimentação, ou seja por outros motivos. Então, por exemplo, pacientes que estão no período de usar aparelho ortodôntico, a higiene fica deficiente. Então, é um paciente que às vezes a gente pode julgar necessário fazer meios adicionais de aplicação de flúor, tá? Porém, óbvio, né, gente? Os bochechos, eles não são indicados para pessoas menores de 6 anos de idade, porque a criança menor de 6 anos de idade, ela não sabe cuspir. Ela vai engolir. E aí, se ela engolir, o que vai acontecer? Esse flúor engolir uma grande quantidade, ele vai entrar na formação do dente e vai produzir um esmalte defeituoso, né? Aumenta o risco dessa criança ter fluorose. Então, se eu vou fazer, isso é importante vocês anotarem que vocês chegam lá, né? Que vocês saberem, porque chega lá na frente, quando vocês estão na clínica, vocês não sabem mais qual é a concentração que tem que passar para cada coisa. Então, se eu estou usando um bochecho semanal, vou fazer bochecho semanal de flúor, eu tenho que mandar manipular, né, uma solução de fluoreto de sódio com uma concentração de 0,02%. E isso vai fazer o quê? Vai voltar na saliva, né? Vai garantir que na saliva tenha pelo menos 900 ppm de flúor. E isso né, pelo menos uma vez na semana. E se eu quiser fazer bochechos diários, né, eu vou mandar manipular uma solução de fluoreto de sódio a 0,05%, que vai me garantir 225 ppm de flúor que vai, né, para o uso diário. Então, esse bochecho uso diário é muito indicado também quando o paciente tem sensibilidade, às vezes terminou de fazer um clareamento. Então, a gente prescreve bochecho de flúor para ajudar nessa sensibilidade também, não só para prevenção da cárie dental. Então, tem vários estudos, tá vendo, que mostram que existe uma redução grande na prevalência de cárie dentária com o uso de bochecho fluoretado semanal. Então, reduzem até 30% nos dentes permanentes a prevalência de cárie dentária. Então, quando necessário, quando for indicado, as soluções fluoretadas são uma boa alternativa na prevenção. Mentira, não dá uma pausa não, porque a gente já pausou muito. E aí, então a gente falou dos meios coletivos, então água fluoretada, bochecho fluoretado, ou seja, soluções fluoretadas. E vamos falar agora do meio individual, né, que é o meio mais utilizado, que é o uso de pasta de dente fluoretada ou dentifrício fluoretado. Então, o que é importante?
O dentifrício fluoretado, ou seja, a pasta de dente fluoretada, ela é considerado o meio mais racional do uso do flúor. Por quê? Ele vai combinar dois pilares do controle da cárie dentária. Ele vai combinar a desorganização do biofilme e também, ao mesmo tempo, vai enriquecer o meio com flúor, né? Então, por isso que a pasta de dente, usar a pasta de dente fluoretada, ela é tão importante. Porque, além de eu enriquecer o meio com flúor, eu também estou combinando, né, com a desorganização do biofilme. Então, é o meio mais racional do uso do flúor que a gente considera. As pastas de dente, de uma maneira geral, elas têm na composição. Ela tem o seu detergente, ela tem um adoçante, que às vezes é o xilitol ou o sorbitol. Ela tem os flavorizantes, que vão dar aquela sensação refrescante. Ela tem o solvente, a glicerina para ela não endurecer no tubo, por isso que se a gente deixa o tubo aberto, ela não sai, ela gruda. Ela tem o abrasivo, que às vezes ou é acílico, ou às vezes o carbonato de cálcio, e ela apresenta o flúor. De uma maneira geral, todas as pastas elas se organizam nisso aí. Então, esse flúor ele pode ser na forma de fluoreto de sódio ou de MFP, que a gente chama, tá? Não vai fazer muita diferença para vocês, mas é importante você saber o que tem na pasta de dente. Então, gente, olha para vocês verem que interessante. O uso de pasta de dente fluoretada garante uma prevenção, uma redução na prevalência de cárie em até 23% na dentição decídua e até quase 40% na dentição permanente. Então, é um ganho muito significativo, né, e que justifica o uso da pasta de dente fluoretada. Só que aí, o que acontece? Desde 2012 ou 11, não sei. Antigamente, não se prescrevia pasta de dente fluoretada para crianças menores de 5 anos. Por quê? Até mais ou menos os 3 anos de idade, está formando lá dentro, né, da cavidade bucal da criança os dentes permanentes. Então, não se recomendava para crianças abaixo de 5 anos utilizar dentifrício fluoretado, porque a criança não sabe cuspir, ela iria engolir e teria um risco aumentado para fluorose, né? Desde 2011, essa orientação ela não existe mais. Então, a gente orienta que, a partir do momento que começou a erupção do primeiro dente na cavidade bucal, a gente já orienta o uso de pasta de dente fluoretada para todo mundo, né? Do bebê até o idoso. Se ele tiver dente, a gente vai orientar o uso de pasta de dente fluoretada. O que vai mudar entre o que eu vou usar no bebê e o que eu vou usar lá no adulto é a quantidade de pasta de dente e a concentração dessa pasta de dente. É isso que a gente vai entender agora, tá? Então, primeira coisa importante, as pastas de dente, se vocês forem pegar no rótulo da pasta de dente, vocês vão ver que cada pasta de dente, cada marca comercial, ela vai ter uma concentração diferente de flúor, tá? Então, as pastas infantis, normalmente, hoje existe pouco no mercado, mas existia de pastas de 500 ppm, depois de 1000 ppm, depois de 1200 ppm, depois já pulava para 1450, para 1500. Existem pastas importadas que têm até 2000 e tantos ppm, né? E aí foi feito um estudo que se você usa pasta de dente com menos de 1000 ppm, não existe nenhum benefício anticárie. Ou seja, você está usando um placebo, né? Você está consumindo flúor, mas por ser uma concentração baixa, ele não tem nenhum efeito anticárie. Então, a primeira coisa importante, do bebê ao adulto, ao idoso, a pasta de dente ela tem que ter no mínimo 1000 ppm para que ela tenha efeito anticárie. Então, agora, todas as vezes que vocês forem comprar pasta de dente, orientar alguém a comprar, vocês vão ensinar que tem que ter no mínimo 1000 ppm. E aí, o que é importante? Existe uma relação entre dose e resposta. Quanto maior a concentração do flúor, maior a prevenção de cárie. Mas também, quanto maior a concentração do flúor, maior a chance de ter fluorose. Então, por causa disso, né, já fizeram esses estudos
principalmente esse aí, sugere que crianças até 6 anos, a gente vai usar pastas de, no máximo, 1.200 ppm. Crianças, pessoas acima de 6 anos, eu posso usar pastas acima dessa quantidade. Recomendado no mínimo de 1.500 ppm, que são basicamente as nossas pastas. A gente usa pasta de adulto que não tem no mercado. Colgate, Sorriso, todas essas tem. Para criança. Falei, né? Vamos lá. Então, olha, observem para vocês verem o que esse estudo mostrou. Se eu estou usando uma pasta de até 1.200 ppm, eu tenho uma redução de até 23% na prevalência de cárie. Se eu estou usando uma pasta de 1.500 a 2.800 ppm, eu já tenho uma redução de até 36%. Então, existe uma relação dose-resposta. Quanto maior a concentração, maior a prevenção de cárie. Porém, existe também essa relação para os efeitos adversos, principalmente a fluorose. Então, quanto maior a concentração, maior a chance dessa pessoa ter fluorose, né? Então, o que se convencionou? No mínimo, todas as pastas, do bebê ao adulto, no mínimo 1.000 ppm. Crianças até 6 anos, usar 1.200 ppm. Pessoas acima, né, de 7 anos, eu já posso usar a partir de 1.450, 1.500 ppm. E o que os estudos mostram que é seguro, né? Que é bom para a prevenção de cárie e seguro para não ter fluorose? É que seja usada essas quantidades, né, essa concentração, e que essa escovação seja realizada pelo menos 2 vezes ao dia. Então, se é uma criança, um bebê, um adulto, um idoso, não importa, né? Vai ter uma prevenção garantida se eu usar essas concentrações e escovar o dente pelo menos 2 vezes ao dia. E aí, então eu falei com vocês que era importante, do bebê ao idoso, a gente usar a pasta de dente com flúor, desde a erupção do primeiro dente. Mas que era importante controlar 2 coisas, a concentração e a quantidade. Então, até agora a gente falou sobre a concentração. Então, vamos falar sobre a quantidade. A concentração, né, ela é diferente para cada época, para cada idade, mas a quantidade, ela é mais importante para as crianças abaixo de 6 anos. Aí a gente vai discutir sobre isso, tá? Mas aí, antes de eu falar sobre isso, é importante que vocês entendam que nem todo flúor que é absorvido, que é ingerido, ele vai ser absorvido pelo organismo, né? Então, vamos supor que eu coloquei, criança ou a pessoa engoliu a pasta de dente. Nem todo flúor que chegou lá no estômago, ele vai ser reabsorvido pelo organismo. Diversos fatores dependem disso, né? Gosta do outro, Ju? Dependem, principalmente, da idade de ter a capacidade de engolir. Ela gosta do outro? Um áudio aberto. Dependem, normalmente a gente escova o dente depois de alimentar, não é? Então, a presença de alimento no estômago, ela reduz em até 50% a absorção do flúor. Então, nem toda pasta que é ingerida, ela é absorvida. E usando na quantidade adequada e usando na concentração adequada, eu só vou aproveitar o benefício da prevenção, da proteção de cárie. E não vou ter os efeitos adversos de uma fluorose em graus, né, mais severos, mais elevados, com maior gravidade. Então, até os 6 anos de idade, além da concentração de ser no máximo de até 1.200 ppm, é importante que a gente oriente a quantidade. Então, a gente fala que até mais ou menos os 2 anos, 1 ano de idade, quando a criança vai ter mais ou menos 4 dentes na boca ou 8 dentes na boca, a gente vai usar meio grão de arroz, 0,1 grama. Olha, é menor do que está aqui nessa primeira tela. Entre 2 a 3 anos de idade, a criança deve usar 1 grão de arroz. Até os 3 anos de idade, né, a criança deve usar 1 grão de ervilha. Esse grão de ervilha aí está até grande, tá? É menor que isso aí. Mas seria 0,3 gramas. E após os 6 anos de idade, a gente pode usar a técnica transversal. Também essa foto está um pouquinho exagerada, está um pouquinho aumentada, mas seria 0,5 gramas da pasta de dente. Então, observem que para nenhuma idade, nem para nós adultos,
adultos, a gente recomenda encher a pasta de dente igual propaganda de creme dental, né? É só uma bolinha, uma transversal. É ocupar a escova, né? A escova tá aqui, ocupar a escova. Depois vou pegar a escova ali e vou mostrar para vocês. E você tem um limite que é seguro do uso do flúor para a prevenção da fluorose, que é entre 0,05 a 0,07 miligramas de flúor por quilo por dia. Não precisam decorar esses valores, eles não têm tanta importância. Eu preciso que vocês entendam que a pasta de dente é o meio mais adequado de se usar, o meio mais racional de uso do flúor. Ele combina tanto a desorganização do biofilme, quanto enriquece o meio com flúor. Além disso, você tem que controlar tanto do bebê ao adulto. A gente controla a concentração e a quantidade, mas todo mundo, desde a erupção do primeiro dente, já vai usar pasta de dente com flúor, tá? E que para ter prevenção anticárie, essa escovação tem que ser realizada pelo menos 2 vezes ao dia. E que flúor não opera milagres, né? Sozinho, sem controle dos outros fatores, ele não consegue prevenir a cárie dentária. A reunião vai acabar, vamos voltar só para finalizar, tá? Vou até fechar aqui de novo. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ficou preocupado, mas aí já não precisa ficar preocupada mais, Isabela, porque seus dentes já estavam formados, tá? Então essa preocupação é até mais ou menos os 3 anos de idade, quando eu tô tendo ainda formação de dente permanente na cavidade bucal, tá? Depois dos 3 anos, seus dentes, suas coroas dos incisivos e molares já estão mineralizadas, não vai ter mais efeito. Vamos fechar isso aí só pra gente finalizar, tá?